Olá, seja bem-vindo a mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. Hoje falamos sobre o terceiro gênero e a valorização da dignidade humana. O estudo é do mestre em Direito, Rainer Hoveder. O terceiro gênero. Políticas públicas e mecanismos jurídicos de valorização da dignidade humana pelo viés do gênero. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como um dos requisitos para a conclusão do programa de mestrado. Orientadora, Tereza Cristina Tibau. E para debater o tema, estão aqui com a gente o doutor em Direitos Humanos, César Baldi, e a doutoranda em História Cultural e especialista em gênero, Tânia Fontinelli. Tânia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão importante. Obrigada, César. Obrigado, prazer estar presente novamente aqui. Bom, então vamos entender melhor a pesquisa. Confira um rápido resumo da dissertação. Segundo o autor, a proteção aos gêneros humanos nada mais é do que uma proteção à dignidade. A adequação do terceiro gênero ao ordenamento jurídico brasileiro foi o objeto do estudo. O autor verificou quais são as políticas públicas mais avançadas para garantir a efetivação dos direitos ligados ao gênero. Rainer, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, eu que me sinto honrado de estar aqui. Bom, eu queria entender, na verdade, o que é o terceiro gênero. Acho que o pessoal de casa está curioso para saber que definição é essa. O gênero é um tema muito polêmico, né? Que todos nós percebemos que ele é algo mais sentido do que estudado, né? É algo tão natural e tão inserido culturalmente que a gente não se atenta que é uma questão que pode ser tornada científica e ser trabalhada e modificada. Estudada, né? Exatamente, ao longo do tempo. Há diferenciações, né, entre os temas, só para fazer um recorte teórico do que está sendo falado, e diferenças entre o gênero, o sexo, a sexualidade e a orientação sexual. Gênero pode ser definido, né, apesar de muitas variações, conforme o pesquisador, como aquele padrão sociocultural de ação, né, e de indicação de como a pessoa se porta socialmente, que é ligado ao masculino e ao feminino. Ou seja, existe um binarismo que divide o gênero entre duas espécies, o masculino e o feminino, que se contrapõem em algum sentido, em alguma maneira, né, todas com a sua característica histórica, a sua construção histórica de formação. O sexo é ligado à característica biológica da pessoa, né? E aí a gente diferencia o sexo enquanto macho e a fêmea. A sexualidade é aquela pulsão, aquele instinto natural de buscar um prazer ou de buscar, por assim dizer, o amor. E a orientação sexual é para onde que se destina a sexualidade. E aí nós temos, né, a divisão hetero-homo, sendo que a orientação homossexual ela é muito dividida, muito classificada, especialmente em doutrinas americanas, mas mais conhecida como a sigla LGBT, que pode ser completada por LGBTTQIA+. E o que seria isso? Existem diversas categorias, aí vão estar lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, transexuais, intersexuais, assexuais, pansexuais e góis. Ou seja, há uma diferença, a classificação doutrinária americana, ela tem essa tendência de classificar, né, principalmente a gente do direito que gosta de ter tudo dentro de uma caixinha explicadinho com os contornos bem definidos, como se isso fosse possível, né? A vida ela é muito mais fluida do que a gente quer, do que a gente, do que os cientistas gostariam que fosse, mas há essa diferenciação. Do que está sendo tratado aqui? Nós não estamos tratando da causa, nesse trabalho da causa LGBT, e sim do gênero, da divisão masculino e feminina que é levada ao direito. Ela é muito levada ao direito. O gênero, como alguns pesquisadores já conseguiram classificar, é um direito da personalidade, trazido pela Constituição Federal, mais detalhado pelo Código Civil, com características próprias, né? Um direito que possui o seu detalhamento e
possibilidade de estudo trazida pelo Código Civil, seus contornos, né, que não traz uma lista fixa dos direitos, apesar do gênero não estar incluído, por uma interpretação sistemática do Código, nós podemos incluí-lo e que vai gerar diferenças jurídicas entre as pessoas. Ao registrar a criança lá nos primeiros meses de vida, a mãe já é obrigada, né, a mãe não, já faz uma aferição biológica, né, se ele nasceu masculino, e é atribuído ali, né, um sexo, macho-fêmea, e aquele sexo é dado um padrão comportamental que deve ser seguido. E aí nós temos diversas outras características que vão gerar dessa divisão, que vão ser geradas a partir dessa divisão homem-mulher. Por exemplo, atualmente, nós temos a inclusão no Código Penal do feminicídio, que é aquele crime direcionado à característica feminina da vítima. Mas isso não é novo, essa divisão. Por exemplo, as escravas já eram vendidas, apontam os historiadores, por um preço menor. Ou seja, existem diversas características que dividem o masculino do feminino e que tratam deste apoio jurídico de cada gênero de uma maneira diferenciada. Rainer, de onde veio a vontade de estudar um tema tão diferente? O tema é um tema muito pouco estudado, né, parcamente apresentado na doutrina, e existe uma necessidade social crescente relativamente a esse tema. Nós temos divergências e diversos movimentos, né, de valorização, empoderamento da mulher para fins de obtenção da igualdade entre os gêneros e que geram essa relevância social do estudo do tema. Perfeito. Você indicou para a gente também, Rainer, alguns livros, né, que foram usados e serviram de base para o seu estudo. Vamos conferir agora quais são. Controle e Implementação Processual de Políticas Públicas no Brasil, de Saulo Versiani Pena, editora Forense. Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, de Maria Berenice Dias, editora Revista dos Tribunais. Agora que a gente já entendeu, então, melhor o assunto, fica à vontade para concluir a sua dissertação, Rainer. Então, nós temos o surgimento dessa nova categoria com a legislação alemã, né, o surgimento próximo, né, nós temos outras fontes mais remotas, mas a fonte jurídica mais próxima é a alteração do Código Civil, e ele é misturado com a Lei de Registros Públicos alemã, e nós já temos alguns casos, né, de pessoas que se inserem nessa categoria. No Brasil, nós estamos em uma realidade distante ainda desta categoria, mas temos visto avanços que podem desaguar talvez nessa nova categoria. Perfeito, Rainer. Muito obrigada pelas suas explicações. A gente faz uma rápida pausa, então no próximo bloco tem debate aqui no Academia. O Academia está de volta e hoje a gente fala sobre o terceiro gênero. Mas antes do debate, vou mostrar o seu livro, Rainer. A dissertação, então, virou um livro. Conta Sim. pra gente, é exatamente a sua pesquisa ou você teve que avançar um pouco mais? Essencialmente é a pesquisa, com algumas adaptações só, para se tornar realmente um livro, e tem as diferenças metodológicas, mas essencialmente é a dissertação. Bacana, tá certo. Vamos então para o debate? Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu gostaria de primeiro Por gentileza, elogiar o trabalho do Rainer, super relevante, sobretudo porque nos estudos de direito, em geral, são muito machistas, né? A gente percebe que as próprias, assim, que eu venho pesquisando já mulheres há muito tempo, e as mulheres se dizem muito discriminadas, né? Então, tem algumas estudiosas, algumas advogadas, que pautam que, assim, o machismo é o que faz o grande problema na nossa sociedade, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, como é que você idealiza a aplicabilidade do seu estudo para o direito? A dissertação também se volta a propor políticas públicas de valorização da dignidade humana pelo viés do gênero. Ou seja, quais atos precisam ser combatidos para que nós consigamos chegar em um auge, no ápice da igualdade de gênero, em que essa diferença se torne irrelevante. É um caminho muito longo a se andar? Sim, é um caminho muito longo e árduo de igualdade de gênero, mas que nós já vamos conquistando, paulatinamente esse fim, almejado.
Então, há essa proposição de quais são as políticas públicas mais adequadas, com qual população é mais sensível, quais atos informacionais devem ser prestados e como se dá essa igualdade de gênero que pode desaguar no terceiro gênero. Sem dúvida, é muito relevante trazer essa discussão para o direito, porque os movimentos feministas, isso é uma pauta antiga, né, de ter maior reconhecimento, maior esclarecimento das pessoas quando vão tratar dessas questões jurídicas e, no entanto, muitas vezes são absolutamente negligenciadas, né? Então, é extremamente relevante e que bom, e eu desejo assim que realmente isso se amplie muito mais, né, as discussões. Certo. César? Então, Rainer, a minha pergunta envolve, nessa primeira parte aqui, justamente a aplicabilidade, relacionando com a Tânia, né, que você fez os comentários com a jurisprudência ali da questão da Alemanha e da Índia e do Nepal. Então, eu gostaria que você fizesse comentário das diferenças dos dois tratamentos e, inclusive, eventuais semelhanças que tinham do que estava sendo julgado nos dois casos. Sim, o caso da Alemanha é uma alteração legislativa, né, que ocorreu uma possibilidade de registro dessas pessoas que não se enquadram essencialmente no masculino e no feminino para uma opção posterior ou para manutenção dessa dita neutralidade de gênero, né, no sentido de divergência entre o binarismo. Já na Índia, a questão foi jurisprudencial, decidida pelo Supremo Tribunal Local, né, em julgamento do Writ of Petition número 400, que reconheceu a existência de uma categoria de pessoas que não se enquadram estritamente nessas duas categorias. O Nepal, né, assim como outros países que também já tiveram reconhecimento, por exemplo, a Austrália, e pequenos avanços em alguns outras localidades que não pretendem possuir mais essa estrita amarra ligada aos dois gêneros, ocorre também no sentido de garantir uma autonomia da personalidade e da pessoa ampliada ao ponto máximo. Ou seja, a pessoa ela é tão livre que ela pode escolher o que ela quer ser, o que ela deseja ser, afastando, assim, essa paternidade estatal que visa guiar a vida das pessoas. Tânia, sua segunda pergunta? Eu gostaria de discutir com você a questão do termo terceiro gênero, né? Se já que a gente está querendo sair do binarismo, né, não seria uma falácia cair no terceiro gênero? Como é que fica o movimento queer, outros que não querem ser nomeados, né? Então, eu gostaria de ver com você essa coisa de que será que no terceiro gênero, usando esse termo, estaria de certa forma, caindo, né, nessa mesma questão e colocando todo mundo, tentando contemplar todo mundo, né, que não estaria, vamos dizer, adequado dentro dos preceitos sociais, né? Então, eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Sim, a crítica é muito pertinente, né? Existem muitos movimentos, como dito, o movimento queer, né, o movimento do esquisito, que é aquelas pessoas que não se enquadram em nenhuma categoria e tentam se encaixar em uma categoria diferente de todas as outras classificações já existentes. E não querem nenhuma nomeação, sim, na exatamente, verdade, né? que não reconhecem né, essa necessidade de classificação e de enquadramento da pessoa em determinados padrões. Mas eu gostaria que ficasse esclarecido que a teoria é uma teoria de liberdade, que visa ampliar o aspecto de liberdade das pessoas. Não é criar uma terceira categoria para segregar aquelas pessoas mais. Porque disso a gente não precisa nem teorizar, porque ele já acontece na prática. Né? Já acontece o preconceito e determinados atos que já tornam a vida dessas pessoas mais difícil. E sim, o terceiro gênero vem para ampliar a esfera de autonomia privada de uma maneira que garanta maior liberdade, né? Que garanta maior poder de decisão para as pessoas. Perfeito. César? A minha segunda pergunta vai mais ou menos na mesma linha da Tânia ali, né? Porque como você tem um trabalho dessa questão de registros e tem uma formação que a gente vê assim com muita vinculação à questão de direito civil, direito processual civil, a preocupação com as ações todas e tal, você se preocupou também de ter uma entrevista com o Prado sobre a questão de gênero para entender a questão de psicologia, essas questões todas.
e mesmo a questão do processo ali da Índia, né? A pergunta seria muito mais nesse sentido de como é que você poderia trabalhar essas questões a partir de um processo de antidiscriminação, né? Porque você trabalha muito com a ideia da questão da dignidade no próprio título. Então, como é que trabalha não tão fechado numa categoria de direito civil, né, da personalidade, né, mas trabalhar muito mais nessa lógica de sintonia com os movimentos feministas, movimento queer e essa questão da antidiscriminação? Sim, o trabalho é essencialmente interdisciplinar, né? Foram feitas diversas entrevistas com pesquisadores de diversas áreas, né? Como ele citou, alguns psicólogos, psiquiatras, pessoas de movimentos feministas e de outras áreas, né? Que não são o direito, apesar de ser um trabalho jurídico, há essa ventilação de outras áreas, de outros conhecimentos, para que torne o texto mais rico e mais exequível, né? Na medida em que é necessário. Há uma inserção de uma parte essencialmente processual, de como chegar lá, como que nós podemos adquirir e realmente tornar esses direitos mais efetivos. Se nós temos na prática um legislativo letárgico que essencialmente valoriza, né, determinados valores, né, que não tem desapegado de inserção social em determinados sentidos e, no entanto, nós temos outros instrumentos jurídicos, como é citado, por exemplo, no artigo mandado de injunção coletivo, né, ligando aí para a área do processo coletivo, que pode conceder a essas categorias determinados direitos já reconhecidos pela Constituição e que podem ser densificados através do processo de mandado de injunção coletivo. Tânia? Rainer, eu gostaria de saber que esse trabalho tem toda a sua relevância, né, e de fato é pouco estudado, né, embora socialmente é algo super up-to-date, né. Então eu gostaria de perguntar para você as dificuldades que você encontrou realizando esse estudo. O preconceito é a maior dificuldade encontrada, né? Nós já nos pautamos em determinados conceitos que nós temos e a partir de uma teoria rígida, fixa e confortável, né, do binarismo, existe o masculino e existe o feminino, que quando nós ventilamos outras questões, nós percebemos um certo desconforto. Uma questão, olha, podem existir diferenças, né? Nós temos novas técnicas, tanto hormonais quanto cirúrgicas, quanto determinados avanços que podem combater essa questão que já é pacificada, que já é tradicional e acaba trazendo um maior desconforto para a população, né? Que tem que sair de um determinado conceito e pode surgir e elevar esse conceito para um outro padrão. É cultural, né? Sim, exatamente. E as mudanças culturais, elas são lentas, né? Muito lentas, né? Mas a gente precisa se adequar, né? E o direito, sobretudo, né, que está junto à população, precisa estar, não é? E nesse sentido até ia fazer esse comentário, né? A gente já tem alguns processos aqui na América Latina nesse sentido, né? A lei de identidade de gênero na Argentina é um caso específico, né? A discussão que teve na Argentina por conta dos intersexuais, né? Os chamados antigos hermafroditas, né? E mesmo a questão dos mexicanos, que tem uma comunidade indígena, que são os Michi, que também tem o terceiro sexo. Então, essas conexões que a gente faça, não somente com o direito alemão ou indiano, mas também verificar essas realidades locais e a gente verificar o que a gente pode aprender no legislativo, executivo e judiciário, eu acho que também são importantes para analisar. E se perceber socialmente, né? Então, assim, tem estudos antropológicos que tem algumas comunidades que têm N sexos. Então, por que tem essa necessidade de categorização? Tá certo. Muito obrigada, gente. Nosso tempo chega ao fim. Obrigada, Rainer. Muito obrigado, Will. Obrigada também, Tânia, pelas suas perguntas, pelas suas explanações. Eu que agradeço e desejo muito sucesso para o Rainer, que as suas pesquisas se expandam e que sejam aplicadas efetivamente. Obrigada, César. Obrigado, eu que agradeço também. Espero que ele continue com esse tema na questão do doutorado, alongando essas discussões todas. Com certeza. E se você também tem um tema interessante da sua tese ou dissertação, envie um e-mail para a gente. É academia@stf.jus.br. Para rever o Academia da Semana, é só acessar o site que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.